E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez, reunidos para estudar o livro Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, dando continuidade ao nosso estudo da vida do mundo espiritual, né? E aqui no capítulo 13 do livro Nosso Lar, no Gabinete do Ministro, como a Tereza falou, o André Luiz, recordando no último programa, o André Luiz sentindo a necessidade de trabalhar, né? Ele vai e procura, e através da orientação de Lísias, o ministro Clarencio, que foi quem o, vamos dizer assim, recebeu no umbral, vamos dizer assim, né? Retirou, ficou uma palavra meia... Quem o socorreu. Socorreu, isso, exatamente. Porque quem retirou o André Luiz do umbral foi o André Luiz. Foi não é? ele mesmo. Como acontece com todos nós, quem nos retira do problema somos nós mesmos. Então ele vai ao gabinete do ministro, né, pedir orientação sobre isso. E ele faz umas observações interessantes, dizendo que ele estava no meio do hospital sem poder trabalhar. E observando que nem mesmo na função de enfermeiro ou colaborador, né, ele não podia. E ele observa que os enfermeiros dos mais simples, porque se ele coloca que tem os enfermeiros mais simples, tem os menos simples, com os casos mais complicados, né? Ele repara que qualquer enfermeiro tinha muito mais conhecimento do que ele, né, do que ele tinha da ciência médica. Por quê? Ele observa um detalhe muito importante, que a medicina começa no coração, naquele ambiente novo. Mas, na realidade, a medicina começa no coração em qualquer situação. Nós observamos isso, não é? Nós pegamos um raciocínio aqui da resposta que os espíritos dão a Allan Kardec na questão de número 255, em que eles dizem que as angústias morais torturam muito mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Quando Kardec pergunta, quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento do espírito. Então, é exatamente isso que o André Luiz está falando aqui, né? Que a medicina começa no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. E aí nós observamos bem isso que ele fala, né? Então, ele termina dizendo que qualquer tentativa do trabalho por ele, espontaneamente por ele, seria uma invasão na seara alheia, porque é uma seara que ele não estava habituado ainda. Ele foi um grande médico, tecnicamente falando, deixou muito legado na ciência, como nós sempre colocamos, na opinião pessoal nossa, ele foi o Dr. Carlos Chagas, e ele por isso mesmo, ele tecnicamente era muito bom, mas nessa seara da questão da medicina do coração, é uma seara ainda não palmilhada por ele, não é? E aí ele continua. Continuando, nós estamos então no parágrafo 2. Parágrafo 2 do capítulo 13. Isso. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Então Lísias vai falar para ele. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Lembrando que o Clarencio era um dos ministros do setor do Ministério do Auxílio. Cada ministério do Nosso Lar são 12 ministros. E aí ele... 6 ministérios. 6 ministérios, exatamente. Então o que é isso? As ocupações deles eram inúmeras, a agenda dele era cheia.
E eles só conseguiam um horário para André Luiz no outro dia. Lembrando que o Ministério do Auxílio é aquele que recebe as orações provenientes da terra, as orações provenientes das zonas umbralinas. São eles que recebem essas orações, né, e deliberam a ajuda. Por isso, né, lógico, o nome Ministério do Auxílio. A partir dos pedidos, das orações, não é? Quem é que pediu para a ajuda de Clarencio no socorro de André Luiz? A mãe dele. Nós vamos ver nesse capítulo que outras pessoas também, é muito interessante, que outros também pediram por ele, mas isso é mais para frente, né? Então, o André Luiz foi orientado a procurar o ministro, já que ele estava com essa vontade de trabalhar, já não estava se sentindo tão enfermo, e ele, o Lísias foi claro, ó, você então procure o ministro Clarencio, já que te conhece, você já conhece ele também, para te dar uma orientação, não é? E aí ele continua. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, qual não foi, porém, os detalhes do livro são muito importantes de nós observarmos as frases, cada detalhe das frases, porque nada foi escrito aqui à revelia, para preencher um texto. Não. Foi escrito para nossa meditação. Ele fala aqui, no dia imediato, muito cedo. Não precisava botar isso, mas ele botou, dizendo que quando o interesse é grande, muito cedo a gente está de pé. Não é? Não é? Quando eu era criança para ir para a praia era uma coisa, para estudar é outra. Aí ele continua, procurei o local indicado, qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. Querendo conselhos. Querendo conselhos ou pedir alguma coisa. Ou pedir não é? alguma coisa. Exatamente. Autorização para fazer alguma coisa, vamos dizer assim. E aí a gente vê a organização que existe em nosso lar. O caos, a desordem, ela só existe assim, né, no umbral, nas trevas, e mesmo assim, em alguns lugares, a gente já viu aqui em outros estudos, que mesmo nas trevas existem escolas, existe também uma hierarquia, né? Só que lá a hierarquia é da força, é da violência. É um outro tipo de hierarquia, mas tem. A gente já leu aqui algumas vezes com vocês a Cidade Estranha. Lá também tem audiência. Que está no livro Libertação. Isso, no livro Libertação. Capítulo Lá também 4. tem audiência, tem regra para muitas coisas. Então, essa desordem, ela acontece em determinadas zonas, né, umbralinas, que aí realmente é grito, choro, desespero, ninguém se entende, todo mundo manda, ninguém obedece. E em nosso lar a gente vai ver que se lá existe a disciplina é porque ela é necessária, ela é o respeito. A gente vai ver o quanto, infelizmente, na nossa sociedade aqui, encarnados no mundo de hoje, né, nessa época de hoje da Terra, o quanto o respeito já não está sendo mais valorizado, a hierarquia, né? A gente já não tem mais muito respeito, nem obedecer, a gente também já acha que é uma coisa que não se deve fazer. De obedecer, né? E aí a gente está vivendo o caos que estamos vivendo. Mas isso, né, com certeza vai melhorar, porque a lei é de progresso. Isso, com certeza. Então, vamos continuando. O delicado ministro, olha o que ele vai falar agora, interessante. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Então o André Luiz chega cedo, né, levanta cedo, vai lá no dia imediato, o interessado que estava, já vi que tem 3 pessoas, só que o ministro chegou muito antes deles. Para assuntos mais sérios. Para assuntos mais sérios, né? Então, é a realidade da vida real, como tem que ser. Como vai ser a nossa sociedade um dia, no modo geral. Como o nosso planeta vai ser, a nossa casa, né? Vamos dizer assim, a nossa aglomeração enquanto sociedade vai ser uma sociedade regenerada, né?
Por isso que nós falamos planeta de regeneração, uma sociedade regenerada. É nisso aqui, é nessa regeneração das ideias, dos compromissos assumidos perante a lei divina. Porque, como Jesus o disse, o Pai trabalha todo dia e eu também, não é? E aí ele continua. Marco, como que eu lembrei, quando esses espíritos reencarnam, a gente vê que são aqueles que dormem pouco, comem pouco, falam pouco e trabalham muito. Exatamente. Aí a gente vê Chico Xavier, a gente tem Madre Teresa de Calcutá, a gente tem Gandhi, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco. Já são esses espíritos, né, que já reencarnam. E agem dessa maneira também. Os biógrafos do Chico Xavier diziam que não conseguiam entender como é que ele saía de madrugada, né, e em casa tomava um banho e ia para o trabalho. E com a mesma alegria, com a mesma disposição, colocando o coração nas tarefas que ele realizava, com certeza. Então, um dia também nós vamos conseguir agir da mesma maneira. Com certeza, aqueles que nos ouvem, né? Todos nós temos em nossas vidas alguém que já passou por nós em nossa vida, que tem um exemplo, tem a mesma conduta, essa conduta do sacrifício com alegria. Alguém já viu alguém assim, não é? Que às vezes a gente fala do Chico, da Maria Teresa, da Irmã Dulce, mas não são só essa meia dúzia de pessoas, não. Né? Sim. Né? Esses são os tem mais os expoentes. Heróis anônimos. Isso, existem muitos heróis anônimos. Então o ministro está dando esse exemplo aqui que chegou muito antes. Aí ele continua. Agora é o 10º parágrafo. 10º parágrafo. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Olha, interessante, 2 a 2, não é? Ele também achou muitas vezes, só adendo agora, Tereza, na casa espírita, na questão do atendimento fraterno, ou na questão de aplicar um passe, uma certa emergência, uma certa urgência, é muito bom nós observarmos isso também, inclusive são orientações que os espíritos nos dão na direcionamento da casa espírita, que sempre que possível o atendimento fraterno ou seja acompanhado por alguém também, né? Ou então a aplicação do passe, alguma coisa, algum assunto mais delicado, né? 2 a 2, que tenha sempre alguém do lado, porque vai servir de proveito em determinadas situações, né? Claro, nem cada caso é um caso, tem atendimentos fraternos que até pela segurança do próprio passista e do atendente. No caso do passe, né? No caso do atendimento fraterno, há casos e casos, porque há assuntos muito delicados que são tratados, claro, que não vai envolver um terceiro, mas dependendo da situação, que se faça acompanhado por um familiar, né, se possível, é o que nós estamos falando, cada caso é um caso, né? Isso aqui é um aprendizado também, tanto que o André Luiz vai comentar isso. Impressionou-me tal processo de audiência, soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Mas no caso aqui, o Clarencio já é alguém conhecedor da alma humana. Exatamente. Porque André Luiz diz que tem 3. Por que ele entrou com a senhora e não entrou com o terceiro que ele menciona? Provavelmente, e a gente vai ver isso aqui, o assunto era o mesmo. Os dois estavam querendo pedir, né, alguma coisa pro Clarencio. E a gente vai ver que o assunto é bem parecido de um com o outro, apesar da intenção ser uma, mas tudo está ligado à questão do trabalho. E aí vai ser isso que o Clarencio vai falar para os dois. E nós vamos ver que talvez o mais importante aqui da situação vai ser, é o que a Teresa falou, já conhecedor da alma humana, ele já sabia o que um ia pedir, o outro também. Então o André Luiz vai aprender com o pedido da outra pessoa que entrou com ele. Para nós fica mais difícil avaliar gente colocar isso, né? 2 pessoas para o atendimento fraterno. Quando o Marco colocou, as 2 pessoas do atendimento fraterno são os atendentes.
Porque você, ainda mais se você não conhece aquela pessoa, isso. aí de repente, errado, a pessoa pode tomar uma atitude ou sair de lá inventando alguma coisa. Exatamente. Eu lembro de um caso muito sério que eu já escutei numa palestra do Divaldo. É muito interessante, isso me deixou alerta. O Divaldo conta que ele, depois dessa situação, toda criança que entrava para a creche lá na Mansão do Caminho, ele examinava a criança, porque há muitos anos atrás, né, isso realmente, essa palestra eu assisti ao vivo e já tem para mais de 20 anos, então esse fato já deve ter ocorrido há uns 40 anos atrás, mais ou menos. Ele passou a examinar todas as crianças, por quê? Uma vez uma mãe chegou e disse que não podia acordar a criança, que tinha que levá-la assim mesmo, porque a criança estava com frio, estava meio febril, e aí a pessoa começou a insistir, mas a gente é melhor desembrulhar um bebê. E aí a mãe começou a ficar nervosa, aí mesmo a espiritualidade, com certeza, intuindo aquela pessoa da portaria, da Mansão do Caminho, ela obrigou a mulher a abrir a manta da criança e a criança estava morta. Então o Divaldo conta que imagina o que isso ia repercutir para a mansão. Não é, se eles não têm esse cuidado, porque essa mãe, ela com certeza queria acusar a mansão de ter matado o filhinho dela, quando a criança já chegou morta. Então, no nosso caso, como a gente não tem esse conhecimento total para fazer isso que o ministro Clarencio fez, mas que a gente tome esse cuidado no atendimento, sim, fraterno das nossas casas, que a gente não vá sozinha ao atendimento, principalmente se não conhecer. Agora, se você conhece a pessoa, aí já não tem problema. Quando eu me expressei com o acompanhante, eu me expressei errado, desculpa, realmente são 2 atendentes, que sempre que possível, não é? A não ser, tem casos, há exceções, né? Dependendo da situação, o assunto é muito delicado, mas mesmo assim que alguém fique à espreita numa sala do lado, aguardando alguma emergência, porque todos nós, pessoal, somos espíritos ainda muito doentes, não é? Nós nem nos conhecemos direito, não é? Não sabemos a nossa atitude em determinadas situações que a vida vai nos apresentar. Então, são assuntos delicados, sim. E uma casa espírita, principalmente, né? Que fala do espiritismo, que estuda realmente, que quer passar a mensagem corretamente, são as mais assediadas pelas trevas, né? São as mais assediadas para que o trabalho não continue, porque o grande inimigo das trevas é o esclarecimento das ideias. Então são detalhes aqui que ele passa aqui que a gente tem que observar. Então ele diz no final, ganhando tempo e proveito, lembrando, ganhando tempo, que o Clarencio é ministro e tem muitas responsabilidades também, sim, não é? Muito trabalho. Tanto que ele chegou mais cedo do que todo mundo, que os doentes. Continuando então. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Esses muitos minutos são o tempo que o Clarencio fica escutando, né? Que é dar o ouvido, é a caridade do ouvido, que é muito difícil às vezes para nós. Já sabendo tudo que vai ser perguntado. Já sabendo tudo que eu vou falar, né? Mas é isso, por isso que ele é ministro. Por isso que ele é ministro. Vamos lá. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. Chegou primeiro. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Se é nós, né? Já sei o que eles vão falar, mas né, cordial. Nobre Clarencio, começou a companheira conhecida. Quando começa assim, nobre Clarencio já vai querer enrolar o homem, né? Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Quer dizer, ela está com saudade deles. Normal, ela está, né? Preocupada, normal. Até aí, normal. A atitude dela, né? Até aqui está normal. Ela foi lá conversar com o Clarencio, né? Mas nós vamos ver no desenrolar da conversa que, no fundo,
a coisa não é o que parece. Não é o que parece, porque ela está chegando com toda... Ela não está pedindo nada demais. Ela está, né, abrindo o coração pro Clarencio. Ela está com saudade, não é? Ela está... Como ela coloca aqui, ela está preocupada porque os filhos estão aflitos e sobrecarregados, não é? Então ela está começando a conversa até que tá bem, né? Eu estou lembrando aqui que são bem as crianças de hoje já dialogando com os pais, né? Querendo enrolar. Os espíritos estão retornando, muito inteligentes, né? Mas é assim. Vamos lá. Olha o que ela vai dizer. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. Ela está reconhecendo que é justo, né? No entanto, sou mãe. Quando coloca essa conjunção, porém, no entanto, né? Porém, entretanto, todavia, aí começa, né? Nossa. Senhor, aí vem coisa. É como se nós fizéssemos uma oração assim. Senhor Jesus, agradeço tudo que vem para mim, me ajuda. Mas dá para o senhor fazer isso? A gente pede, não tem problema, né? No fundo, ela está achando que eles estão sendo injustiçados na Terra. Ela também. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Lembrando que o André Luiz, ele deixou os filhos também, e deixou a esposa. Ele também está com saudade, mas ele não vai lá reclamar isso. Ele está... É o grande aprendizado. Olha, nós estamos aqui estudando o nosso lar. E nós já, oportunamente, nós já lemos essa obra algumas vezes, né? Aliás, particularmente foi a primeira obra que eu li no Espiritismo. Então, mas cada vez que você lê, você parece que tem detalhes que você não observa. Então, cada vez mais nós observamos o detalhe da obediência desse espírito, da disciplina dele, né? Do doutor André Luiz. Porque o Lísia já conversou com ele que a família dele, Deus está cuidando, que ele tem a paciência. Mas a saudade continua, não é? Então ele está obedecendo. Essa parte, por a vontade dele, com certeza, é ver que a Zélia, que é a esposa dele, e as filhas. Os filhos, né? Mas a obediência é o grande aprendizado para nós, como nós temos que fazer quando desencarnarmos. E a pobre criatura se desfez ali mesmo, em copioso pranto. Ai, meu Deus, começou a chorar muito. Copioso pranto e chorar muito. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. A gente não sabe o que é isso. Conservar a energia pessoal, mas com olhar de fraternidade. E o tom da voz bondoso. Para mim, energia é ficar bravo. Então, quer dizer, a gente não consegue ainda esse equilíbrio aqui, ainda não. Muito difícil, mas vamos lá. Mas, aí ele responde bondoso. Mas, se a irmã reconhece, é a lógica que nós falamos lá em cima, né, que a Teresa comentou. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer, não é? É até engraçado, desculpa, mas é engraçado, não é? Interessante também. Somos nós o tempo todo. Somos nós, exatamente. A gente agradece, mas pede, não é? A gente é incapaz de só louvar a Deus. A gente ainda não chegou nesse estágio, nenhum de nós aqui na Terra. Porque se a gente já entendesse a paternidade divina, a providência divina, o amor divino, a gente só agradecia. A nossa oração era obrigado, Senhor, como dizia Paulo, a tudo dai graças. Então, qualquer dor, qualquer aflição, a gente só louvaria a Deus, obrigada, Senhor, né? A gente não pedia nada, mas a gente é como a senhora, a gente sabe, reconhece que Deus faz tudo justo, é bom, é misericordioso, mas, não é? Vez por outra, nós fazemos aqui um paralelo com Paulo de Tarso. É claro que está muito longe de nós ainda a atitude desse espírito, mas podemos fazer sim um paralelo na questão da obediência de Paulo com André Luiz, porque o André Luiz, dentro da sua inferioridade ainda, ele está obedecendo, né? Sem falar, mas está tomando atitudes de obediência, ao que Paulo deu um grande exemplo, né? Na hora que se decidiu sim. A saudade de Abigail era imensa, a saudade, né, era imensa, mas ele continuou na luta, sempre agradecendo, sempre, não é?
Bom, nós estamos terminando mais um programa, né? Ainda aqui com o André Luiz, ainda não falou com o Clarencio ainda, mas ele vai falar no próximo, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Tá? Muito obrigado e fiquem com Deus, que Jesus continue dos nossos pensamentos. Deus abençoe a todos nós e mantenha a paz em nossos corações. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.